Olá! Dando sequência ao estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, chegamos à primeira carta de Pedro. Pedro foi um dos principais apóstolos e seguidores do Senhor Jesus. Na verdade, ele foi o primeiro a ser chamado pelo Senhor, juntamente com seu irmão André. Quando Jesus caminhava ali pela Galileia, Pedro e André estavam lançando as redes ao mar, quando Jesus os chama. E o primeiro a ser citado é Simão. Ali em Marcos, no capítulo 1, versículo 16, você pode conferir isso. Simão e André estavam pescando. E Jesus disse para eles: ora, daqui para frente, vocês vão se tornar pescadores de homens. E depois também lá em Marcos 3, a partir do versículo 16, quando Jesus vai designar os 12 apóstolos e vai citar a lista ali, quem que aparece primeiro na lista? Simão, Pedro. Pedro, por muitas vezes, era sempre o primeiro a aparecer. Ele se destacava entre os outros. Ele tinha uma personalidade afoita, sanguínea, portanto, ele sempre se precipitava, tanto para dizer coisas boas, como também para trazer problemas. Temos algumas imagens aí mostrando o relacionamento de Jesus com Pedro, né? Pedro andando sobre as águas, por um momento vacilando, tendo uma experiência com o Senhor ali inédita. Também a figura ali do Getsemane, quando Jesus está sendo preso, e então Pedro se antecipa em defendê-lo e corta a orelha ali do servo Malco. E também foi o primeiro a negar publicamente o nome de Jesus. Então vamos lá. Essa carta foi escrita em Roma no ano 65 e foi dirigida principalmente aos cristãos judeus que estavam dispersos, espalhados por causa de perseguição, ali na região da Ásia Menor, né? Ali a Galácia, Ponto, Bitínia, Capadócia. E interessante é que Pedro teve, assim, de fato, um enfoque no seu serviço ao Senhor para os judeus, assim como Tiago e também João. Lá em Gálatas 2:9, Paulo faz essa distinção, que tanto ele, Paulo, como Barnabé foram assim recebidos por Pedro, Tiago e João para que eles fossem para os gentios. E que Tiago, Pedro e João cuidariam mais da circuncisão, ou seja, os cristãos judeus convertidos. As palavras-chave dessa carta, sem dúvida alguma, a primeira é sofrimento. Interessante que Pedro, que tinha uma resistência quanto ao Senhor Jesus ter que passar por sofrimento, ele, na verdade, é o que mais escreve depois sobre essa questão. E também esperança. É uma palavra que Pedro utiliza com bastante particularidade. O tema, portanto, é consolo, porque diante do sofrimento tem que haver uma palavra de consolo. E também uma palavra de esperança. E de fortalecimento, porque diante de sofrimento e perseguição é preciso esse tipo de encorajamento. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. 4:1. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Portanto, Paulo é o apóstolo da fé, João, o apóstolo do amor,
Tiago, o apóstolo das boas obras. Mas Pedro é o apóstolo da esperança. Ali no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha aqui a palavra aparecendo, esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O objetivo da carta, portanto, em meio àquela perseguição, ao sofrimento dos cristãos judeus, é de fortalecer, confortar, encorajar. Você pega, por exemplo, vou citar aqui apenas 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, quando ele diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então há essa palavra sempre de encorajamento, né? De colocar os irmãos para cima, né? De terem esperança, de perseverarem, de não desanimarem. A palavra sofrimento é citada 20 vezes e aparece em todos os capítulos da carta. Pedro e o sofrimento é uma relação muito interessante, porque lá em Mateus 16 e em Marcos 8, são passagens em que Jesus está dizendo, já fazendo uma predição de que ele haveria de morrer e depois ressuscitaria. E nessas duas passagens, Pedro não aceita e fala: não, Senhor, de modo nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor. Ele estava querendo defender e livrar o seu mestre do sofrimento. Quando então Jesus ali fala: Pedro, você não está entendendo nada. Não é nada disso. Então, ali Pedro começa a experimentar, a discernir, a compreender que a vida do Senhor Jesus é uma vida de sofrimento. De certa forma, todo cristão fiel ao Senhor também deve passar por provações, pressões, tentações, lutas, momentos de dificuldade. Pedro morreu no reinado de Nero, juntamente com Paulo, hein? Na mesma época. E pouco tempo depois de escrever as suas cartas. Já na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 14, você pode conferir lá, Pedro diz que ele está prestes a deixar esse tabernáculo, o seu tabernáculo, ou seja, o seu corpo. Era uma referência já à sua morte. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Também é uma epístola cristológica. Como Pedro menciona a pessoa de Cristo, coloca Cristo no centro. Ele é citado 23 vezes na sua carta. E também a expressão a alma é uma expressão muito peculiar de Pedro. A salvação da alma, abster das paixões da alma, que Cristo é o bispo das vossas almas. Ele cita muito a questão da alma, dando a entender que a alma e o espírito são coisas diferentes. Por exemplo, no versículo 9 do capítulo 1, ele fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mostrando que a salvação da alma é um processo, é um caminhar, e em meio à luta, à provação, essa alma vai sendo tratada, trabalhada, ou seja, a alma como sendo, na verdade, o próprio eu, a personalidade do indivíduo, né? Uma vez que o espírito já havia sido salvo pelo Senhor no momento da regeneração, no momento do novo nascimento. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra hora, né? É polêmico. Alguns creem que alma e espírito é a mesma coisa, outros creem que não. Mas dando sequência, aí temos uma imagem, uma obra de arte, mostrando Pedro sendo martirizado na cruz de cabeça para baixo. Também a palavra precioso ou muito valor
é uma expressão utilizada por Pedro de uma maneira muito especial. Por exemplo, preciosa fé provada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O precioso sangue de Jesus, no capítulo 1, o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Também fala da preciosa pedra angular, referindo-se a Jesus, tanto no capítulo 2, versículo 6, e o versículo 7, o precioso Cristo e a pedra angular. Ali está escrito, né? Vamos ler. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Principalmente os versículos 6 e 7. Né? Um precioso espírito manso e tranquilo, lá em 1 Pedro 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, precioso, né? Grande valor diante de Deus. E na sua segunda carta, isso nós vamos ver dando sequência ao estudo mais para frente, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, ele fala de preciosas promessas. Para nós compreendermos melhor este livro, ou facilitar o estudo, nós temos as seguintes divisões, em 5 partes. No capítulo 1, os versículos de 1 a 12, nós temos o sofrimento. Então, o sofrimento é o destaque em todas as partes, ok? Então, o sofrimento do cristão e a herança celestial futura. Na segunda parte, os capítulos de 1 a 13 a 3:22, o sofrimento do cristão e a vida de santidade. A terceira parte é o capítulo 4, o sofrimento do cristão e os sofrimentos de Cristo. A quarta parte, o capítulo 5, versículos de 1 a 4, o sofrimento do cristão. Sofrimento do cristão e a glória a ser revelada. E a quinta parte, capítulo 5, dos versículos 5 a 14, o sofrimento do cristão diante do adversário. E eu termino dizendo palavras de Pedro, no capítulo 4, uma palavra assim mais específica e encorajadora para aquele momento de pressão e de perseguição e de dor. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós estamos vivendo e passando um momento bastante particular, não é? Na história da humanidade.
O mundo como um todo está passando por um momento incerto, um momento difícil com esta pandemia do Covid-19. Muitas pessoas já morreram, outras estão sendo hospitalizadas, entubadas, e muitas não estão resistindo aos tratamentos. Enfim, há uma incerteza geral. Estamos vivendo um momento no mundo muito singular. Eu diria que um momento em que se aproxima, de fato, o fim, a vinda do Senhor. Isso é uma coisa muito clara. Nós, como cristãos, nós de fato exercitamos fé e esperança em todas essas realidades. Mas tendo uma postura de encorajamento, uma postura não de ficarmos com medo ou desanimados, mas justamente passando por esse momento sabendo que o Senhor, Ele está reinando e que de fato Ele está também fortalecendo, consolando no momento da prova e da dificuldade. E que nós não devemos estar como que estranhando quando estivermos passando por sofrimento. Né? Como que dizendo, mas por que isso está acontecendo? Nada disso. Pelo contrário, a palavra de encorajamento é alegrai-vos no momento em que vocês estão passando por essas coisas, porque certamente o melhor está por vir. O melhor está por vir. E jamais o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, jamais será desamparado pelo Senhor. Um grande abraço e que a sua vida possa ser abençoada com o estudo desta preciosa epístola. Até a próxima!